Rapidinho, gente. Momento de tensão. Pronto, pessoal. Começou a gravação. Então, passando a palavra agora para o professor André, que vai iniciar com a aula de geografia. Boa aula, professor. Eu vou estar aqui, então, precisando de qualquer coisa para dar todo o suporte, vou estar atento. Estarei aqui olhando o chat também. Então, desejo uma boa aula e agradeço a todos que estão, a todos e a todas, né, que estão participando desse momento. A palavra é sua agora, professor. Opa! Boa noite, gente, mais uma vez, certo? Eu acho que tem algumas caras novas aqui, alguns eu já conheço, né? Fazem parte das minhas turmas. É um prazer estar aqui novamente com vocês, certo? Outros eu não conheço ainda, né? Então, acho que nada mais nobre, né? Nada mais justo do que fazer uma apresentação bem rápida, né? Afinal de contas, já dizia a música de Ana Vitória e Rita Lee, né? Deixa eu me apresentar, que eu estou acabando de chegar, estou acabando de ver vocês, certo? Então, como nosso colega Juan acabou de dizer, né? Então, nem vou poupar o tempo, certo? Da gente, porque a gente precisa correr, até mesmo porque essa PUC aí é grande, a gente precisa trabalhar, né? Botar esse país à frente. Eu me chamo André, certo, gente? Eu sou professor de Geografia. Quero agradecer, inclusive, a presença das minhas turmas aqui também. Tássila é uma querida aluna que está sempre ali comigo, né? Sempre presente nas minhas turmas, na minha turma, né? Então, a gente sempre troca figurinhas, sempre participando. Fora outros colegas também, que, né, que são um pouco mais tímidos, mas Tássila está sempre marcando presença, Tássila. Então, é bom estar aqui contigo novamente, certo? E vamos lá, tá, gente? Professor Augusto também, quero saudar o professor Augusto, certo? Excelente profissional também, que os meninos têm tecido elogios a seu respeito, tá, professor? E é isso, tá, gente? Pessoal, é o seguinte, hoje o tema de hoje que eu escolhi, né? Claro que todos os temas, eles são de relevância, né? Porém, sempre tem alguns que caem, né? Caem com uma certa frequência, até. Então, sobretudo aqueles que têm uma questão mais, né? Ligada à atualidade, certo? E tema fácil também, inclusive, né, eu acredito, que é o tema da migração, né? Então, eu preparei um materialzinho super susso aqui para a gente discutir, né? Espero que vocês participem também, façam perguntas, né? Como sugestão, eu queria deixar que vocês fizessem, né, as perguntas para o final, né? As colocações, eu acho que a gente pode, né? Vocês podem interromper, podem falar e tal, mas as perguntas, né, porque sempre, às vezes, vem umas perguntinhas um pouco grandes e tal, para responder, então acho que as perguntas, eu acho que poderia, né, aí vocês anotam num papelzinho, né, ou podem passar para o Juan, que o Juan está fazendo esse controle, certo? E aí, no final, a gente pode abrir, certo, um momentinho para a gente discutir, né, para a gente responder, certo? Mas se for questões também que tenham relação ao conteúdo, podem solicitar, né, o momento de fala, certo? Que aqui é um espaço, né, democrático, né? Então a ideia é que vocês participem mesmo, né, que vocês participem da discussão, que vocês daqui saiam hiper mega power, né? Sabedores do conhecimento, né? Sabedores de migração, assim como o conteúdo que o professor Augusto vai dar também, certo? Então, podem participar, podem interagir, e aí as perguntas a gente reserva nesse finalzinho, certo? Para que vocês, né, possam trazer as suas inquietações, certo? Então, eu preparei um materialzinho aqui que eu gostaria de compartilhar, inclusive, com vocês, né? Porque eu não sou, como dizem, eu não sou obrigado a ver isso só, né? Então, eu trouxe um material aqui supimpa, né? Um material massa para que vocês tenham, vocês consigam acompanhar a discussão, certo? E a gente vai falar um pouco dessas três perspectivas, né, da migração. Até mesmo porque a migração ela não acontece somente no Brasil, né? Nordeste, Sudeste, né? Norte, Sudeste. Ela acontece também no âmbito internacional, né? Então, ambas têm perspectivas diferentes, né? Têm dinâmicas diferentes. Então, é preciso que a gente entenda, né? Como cada uma, né, ela funciona, levando em consideração aí, certo? A gente recebe um público, né? A gente percebe que esse público que participa desses fluxos migratórios, né, são públicos de diferentes culturas, né, de diferentes etnias, né, de diferentes
na verdade, é um público, né, que mais pobre, né, que participa desses fluxos migratórios, tá? Então, é algo que hoje o mundo ele tem, né, sofrido muito com esses fluxos migratórios. Então, é importante a gente entender, né, como é que funciona a dinâmica de cada um, certo? Então, eu trouxe o material aqui, tá? Cadê o materialzinho que eu preparei aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar aqui para facilitar a visão de vocês, tá? Porque aí a gente já agiliza o nosso BO, já inicia o nosso processo, certo? Opa, peraí, gente, rapidinho. Probleminha técnico aqui. Gente, vocês conseguem ver direitinho o material? Dá para ver? Sim, professor, dá para ver sim, tá tranquilo. Pronto, perfeitinho. Se não enxergarem direito, certo? Vocês podem me chamar aqui, podem ligar o microfone e aí eu tento ver aqui o que é que eu faço, tá? Mas acredito que dá para ver direitinho como tá, se ela bem colocou, certo, gente? Então, como eu bem já apresentei o tema, certo? É um tema que cai constantemente, né? No Enem, né? E em vestibulares, mas acho que sobretudo o Enem. Então, o Enem, ele dá esse aporte aí, né? Grande sobre os conteúdos, né? Conteúdos locais, né? Conteúdos nacionais, assim como conteúdos também internacionais, certo? Inclusive, gente, eu tinha até colocado um mapa aqui, né, para ajudar até no processo de aprendizagem de vocês também, né, para a gente se localizar mais fácil, mas aí a posição do computador acabou não favorecendo, né, então eu acho que a gente não vai conseguir ver, né, o mapa aqui, inclusive está até aqui atrás, né, o negócio, o plano de fundo, né, mas eu acho que eu tenho algum mapa por aqui pelo computador, se rolar alguma dúvida, a gente pode fazer essa consulta rapidinho, certo? Mas é importante que a gente se localize, certo? Que a gente consiga compreender, né, como essas rotas elas funcionam. Né? Então, a utilização do mapa daria justamente mais esse aporte. Mas eu acho que eu tenho no material aqui tem esse material, certo? Esse mapa. Bom, gente, como eu já falei bem, né? Então a migração ela pode ser classificada, né, de acordo à dinâmica, né? Então, a gente tem 3 tipos aí, né, que eu costumo categorizar. Nós temos aquela migração, né, regional, então, no que se diz respeito a uma determinada região, né, então ela pode acontecer dentro do país, né, ou dentro da própria região, certo? Mas especificamente dentro da região, então você pode ali ter, né, um indivíduo que ele pode migrar, né, dentro da própria região a qual ele se destina, certo? Nós temos a migração nacional, né, que é o âmbito mais nacional, é algo muito mais que abrange o país, certo? Então, a gente pode ter esse translado aí, né, saída e vinda de pessoas, certo? E a internacional, né, que a internacional ela já ganha já uma proporção maior, né? Então, o BO, como diz minha colega, é bem maior, certo? Então, os problemas aí também são bem maiores. Então, é importante a gente entender, certo, como cada uma funciona, tá? E só um momentinho, gente, deixa eu só fechar o WhatsApp aqui, que é aluno mandando mensagem uma hora dessa, certo? Mas vamos lá. Então, os tipos de migrações, tá, gente? Eles têm, né? A gente costuma sempre pensar que é influenciada por vários motivos, né? E aí eu trouxe 4 desses motivos, certo, gente? Que eu acho que são os mais que a gente tem um contato, né? A gente tem uma certa familiaridade, digamos assim, né? Geralmente sai muito na mídia, né? Por conta dos conflitos que são ocasionados, né? Por conta desses 3 motivos, né? Que são os conflitos políticos, né? Então, os conflitos políticos, eles também marcam, eles têm, um delimitador, né? Desse processo, desse fluxo migratório, tá? As guerras, acho que as guerras as guerras e as desigualdades sociais, tá, gente? São os 2 que a gente tem ultimamente, certo? Eu acho que, sobretudo, do século XX para cá, tá? Metade ali finalzinho do século XX para cá, certo? A gente já tem esse fluxo aí grande, né? E desastres naturais, né? Desastres naturais também é um dos motivos pelos quais essas pessoas, né, esses grupos, certo? Essas nações, elas são forçadas, tá,
a migrar do seu país, a migrar da sua região, né, da sua cidade, para uma outra, certo? Gente, só um parênteses, se eu estiver falando muito rápido, vocês pedem que eu dê uma segurada, certo? Que eu seguro, porque às vezes eu falo rápido, eu imagino que todo mundo está entendendo, certo? Mas aí às vezes tem um problema na internet também, então hoje acabou meio que chovendo aqui, tá? Então, rola da internet travada, a imagem congelar, da voz não sair direito, certo? Então, vocês pedem para dar uma segurada um pouquinho no reggae, certo? Então, eu acho que é importante também a gente dizer que essa migração de forma descontrolada, né, onde se não há um controle, né, de quem entra, sobretudo de quem entra, né, porque a ideia dessas pessoas é saírem das suas regiões, né, da sua cidade, dos seus territórios, e irem, né, para outras partes do mundo, outras partes da região, dos países, né, fugir dessas problemáticas, né, que já existem ali no seu país, certo? E quando chegam em outro país também, acabam encontrando, certo? Esses mesmos problemas, só que aí, ou não acabam encontrando também, né? É importante a gente destacar isso, certo? Mas, se desordenada, se não haver o controle, né? Se não haver políticas, né? Que assegurem o Estado, né? Assegurem quem está recebendo essas pessoas, né? Acaba ocasionando, tá, gente? Uma série de problemáticas. Então, a migração, ela está justamente pautada nessas questões, né? Pautada nesses pilares, nesses alicerces, e é importante a gente entender, né? Qual o contexto dessas pessoas, por que essas pessoas estarem fugindo, né? Migrando, certo? Saem das suas regiões, das suas localidades para uma outra parte, né? Porque geralmente existe toda uma problemática, né? Existe todo um contexto, né, para que isso aconteça, certo? E aí vamos começar a falar primeiro da regional, né? Que vamos falar mais aqui próximo da gente, né? Faz parte da nossa realidade. Talvez ou outra a gente consegue encontrar, né? Aqui o pessoal, a gente que é da Bahia, né? A gente consegue encontrar alguém que é de outro estado, ou alguém que é de outra região, né? É daqui do próprio estado, né? Então a gente tem esse choque também, né? De cultura, né, as diferenças de culturas, então, que tem, geralmente, os costumes que tem na região, a cultura que tem na região, né, a tradição em si, né, de uma região, geralmente é diferenciada da outra, né, então, por exemplo, os aspectos culturais que, por exemplo, existem na região do Recôncavo, né, podem não se assemelhar, por exemplo, de uma pessoa que mora no interior bem do estado, né, na região oeste do estado, né, então, percebam que existe toda uma dinâmica, né, existe toda aí uma certa diferença, né, no que se diz respeito a essa migração regional, certo? Então, essa migração regional, minha gente, a gente tem dois elementos, né, dentro dessa migração, que é de suma importância a gente entender, tá? Que a gente tem que levar em consideração, né? A migração é definitiva, seria a primeira, né? Então, essa pessoa, ela passa a residir, né, permanentemente no local para o qual migrou. Então, você sai da sua cidade, né, para uma outra cidade, então, ou a trabalho, certo? Só um parêntese, Juan, controle meu tempo, tá, Juan? Porque às vezes eu não tenho acesso aqui ao tempo, então, quando estiver próximo a terminar, você me dá um help, certo? Certo, jovem. E Quando aí você tem nessa faltar perspectiva, uns 10, 15 minutos, eu te aviso. tranquilo, querido. Então, você tem nessa pessoa que sai da sua cidade, né, para uma outra cidade, então, também vai encontrar elementos, vai encontrar culturas diferentes, certo? E às vezes por uma questão de trabalho, né, ou uma questão também de melhoria, né, porque, por exemplo, existem algumas regiões, né, algumas cidades, que a gente percebe que existe uma certa limitação no sentido de não ter oportunidade de emprego, né, você não ter condições, né, ali sociais, digamos assim, sociais, econômicas, né, ou políticas de você estar ali, né, então muita gente às vezes, né, tem muito aquela ideia de, quando eu me formar, né, quando terminar o ensino médio, eu vou para Salvador, né, então a gente sabe que a dinâmica de Salvador também é diferente, certo? Então, quando há esse processo, certo, de você sair da sua cidade para ir para uma cidade mais próxima,
né? E aí você vai morar ali definitivamente, é chamada de migração definitiva, né? Então, quando você faz esse processo, né? Esse movimento. E também tem a temporária, né? A temporária é quando você geralmente faz esse translado, né? Esse, como dizem, bate e volta, certo? Então, geralmente você mora em uma cidade, trabalha ou estuda em outra, né? E aí você faz essa dinâmica, certo, gente? Durante a semana ou durante o dia. Então, você mantém residência em uma cidade, né? Eu costumo dizer que sempre cidade, né? Porque imagine só você fazendo isso, você morar no estado e morar em outro, e trabalhar em outro, né? Ou estudar em outro, você não consegue manter, né? A não ser que os estados, eles sejam ali, façam fronteiras, né? As cidades sejam próximas, né? Então, que faça, chega ali de uma para outra, né? Você passa 20 minutos, 30 minutos, e aí que geralmente dá para você fazer isso diariamente, né? Ou semanalmente também. Mas, assim, diariamente, você de um estado longe, né? De um estado para outro, eu acho que seria inviável, né? Além de ser cansativo e custoso para você, né? Em todos os aspectos, tá? Então, essa migração ela é temporária, né? Geralmente você faz isso quando você vai trabalhar. E exemplo disso seria, né? Aí um exemplo que eu trouxe, os boias-frias, né? Para quem não sabe, os boias-frias são aqueles homens, né? Que trabalham nas grandes lavouras de cana-de-açúcar, certo? Que às vezes migram da sua cidade, né? Migram do seu estado, certo? Para um outro, às vezes para ganhar um valor indigno para o trabalho que tem, né? Então você se arrisca, certo? Saindo do seu estado para vir para o outro, certo? Ali você é exposto a vários tipos de perigo, certo? Para trabalhar nessas lavouras. Então, existe essa especificidade, né, da migração regional, né? Então, ela tem esses dois lados, né? Essas duas situações, né? Com a definitiva, uma migração definitiva, certo? E a migração temporária, né? Que a migração temporária, como o próprio nome já diz, geralmente se passa um tempo determinado, né? Então, pré-determinado, né? Então, você vai, né? No momento do dia e você retorna no outro. Ou você pode, né, ir no início da semana e retornar no final da semana, né? Então, depende muito da necessidade, né? Depende muito da situação que esse indivíduo ele se encontra, né? E aí, né, tem internamente também a gente consegue hoje com a globalização, né, as coisas mudam, as coisas tendem a mudar, né? Então, hoje as pessoas acabam migrando, né, por diversas questões, mas aí quando se trata de região também a gente precisa destacar que as questões econômicas, elas acabam influenciando, né, as questões econômicas, sobretudo no que se diz respeito à melhoria, né, a procura de emprego, a procura de trabalho, e isso tem aumentado agora, né, nesse contexto de instabilidade política, instabilidade econômica, né, então os números de desempregados só aumentando, certo? Então, isso tem ocasionado, né, justamente uma movimentação muito grande, né, um fluxo migratório muito entre essas regiões, tá? É válido a gente dizer sobre isso, certo? Falar sobre isso, tá? Então, internamente, a gente tem esses fluxos migratórios que acontecem frequentemente, tá? Tem a interregional e a intrarregional, né? Como vocês podem perceber aí, a intrarregional, ela parte justamente da perspectiva de que esse indivíduo, certo? Ele parte de um estado para outro, né? Parte de um estado para outro, enquanto a intrarregional, a gente vê aí dentro do próprio estado, né? Dentro do próprio território ali estadual, que esse indivíduo ele vai fazer, né? Ele vai se submeter, sabe? Então, por diversas questões, volto a dizer, questões econômicas, né? As melhores condições de vida, tá? Então, hoje o Nordeste, por exemplo, é uma região que resiste um número muito grande, né, de pessoas migrando, nordestinos migrando, tá? Para a região Sudeste, justamente na tentativa, né, de melhores condições de vida, né? Melhores condições de vida, melhores salários, tá? Tentar a vida no Sudeste, na cidade grande, né? Então, existe toda todo um contexto, né, por trás disso, certo? Um contexto por trás dessas mudanças, toda uma finalidade, tá? E aí não vou, né, me falar muito sobre isso aí, certo?
mas mais assim alguns dados que eu trouxe, né, sobre a questão da migração, certo? Então essa migração ela também causa um certo êxodo rural, né, que é justamente essa saída das pessoas do campo para a cidade, né? Então isso acaba de certa forma fazendo com que essa zona rural, né, ela tenha um certo esvaziamento, sabe? Às vezes até compreensível, né, por conta da situação, geralmente essas pessoas vivem, né? Então acho que nada mais justo do que você também buscar as melhorias, né? Você buscar oportunidade, né? Então, acho que esse é o termo certo, né? As oportunidades, elas surgem. Então, quando elas surgem, automaticamente a gente precisa abraçar, certo? Se a gente acredita que é válido para a gente, então a gente, né, dá continuidade. Então, a industrialização acaba sendo também, né, um processo de um aspecto, na verdade, né, que acaba influenciando também nessa migração, né? Então, o aumento dos grandes polos industriais, né, a oferta de trabalho, né, faz com que essas pessoas elas migrem, né? As condições precárias também no campo acabam influenciando, tá, gente, nisso, certo? E como consequência, né, nós temos aí dois elementos que são nítidos hoje, né? Que é o crescimento desordenado dos grandes centros urbanos, né? Então, você tem os centros urbanos aí que eles acabam crescendo de maneira desordenada, tá? De maneira descontrolada, tá? E isso também acaba trazendo, gente, gerando, na verdade, o processo que a gente chama de favelalização, né? Que é crescimento das que são conhecidas como favelas, né? Eu não costumo chamar muito de favela, eu acho que dá muito um aspecto um pouco pejorativo, né? Mas eu costumo dizer que é algo, né? A comunidade, então as comunidades elas acabam crescendo, né? A exemplo disso a gente vê muito nos grandes centros urbanos de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então essas pessoas elas são jogadas ali quando elas não conseguem, né? Elas tentam a sorte, digamos assim, né? E quando não conseguem, certo? Não conseguem essas oportunidades, muitas não conseguem retornar, gente, né? Porque acaba se tornando caro, certo? Acaba se tornando caro o retorno. E isso também, como consequência, a gente vê na situação de rua, né? Então, São Paulo, a exemplo de outra cidade, mas São Paulo, né, por ser um grande centro urbano, né, uma grande metrópole, São Paulo tem um número muito grande de pessoas em situação de rua, certo? E muitas são pessoas que, né, acabam vindas de outro estado, de outros estados, né, que às vezes não conseguem justamente se equilibrar, se estabilizar, né, e acabam justamente sendo ali, não tem um amparo do Estado, né, não tem um amparo do governo, né, a ideia seria que se tivesse, mas a gente sabe da quão situação histórica é o nosso país, né, então a gente sabe que o nosso país ele não sabe lidar muito com essa comunidade ainda pobre, né, essas pessoas em situação de vulnerabilidade social, certo? Então, essa migração, né, esse descontrole, digamos assim, certo? Desordenado acaba trazendo essas questões, né? Essa série de questões que a gente precisa pensar também, né? Migração nacional, certo? Já é uma outra perspectiva também, tá? Como o próprio nome já diz, né? Um movimento que se configura ali internamente dentro do país, né? Então, a gente tem vista uma diversidade de questões, né, de aspectos. Um exemplo disso seria justamente a região Nordeste, né? Então, hoje o Nordeste tem sido uma região, assim como o Norte, certo? Então, o Nordeste ele tem sido uma região onde as pessoas elas têm migrado muito, né? Então, um número muito grande de nordestinos eles têm ido para esses centros urbanos, acaba sendo um destino, né? Ela sendo um, um atrativo, né? Um atrativo para essas pessoas, né? Para esses nordestinos, tá? Por conta das melhorias também, né? Por acreditarem que lá eles vão conseguir ter uma vida muito mais estabilizada do ponto de vista econômico, né? Sobretudo do ponto de vista econômico. Então, eles acreditam que essa vida, né? Ou melhor, que a vida mudará, né? A partir do momento que se vai, né? Para esses grandes centros urbanos, né? Então, a expectativa ali é que se tenha essa mudança, mas infelizmente a gente sabe que nem sempre funciona, né, gente?
Às vezes a gente vai ficando, né, vai acontecendo, vai tomando alguns tombos da vida, né, então acaba meio que não acontecendo, né, nossos planos acabam sendo mudados, tá? E, enfim, a gente acaba tendo que optar, né, ou infelizmente, a gente não tem nem a opção de optar, a gente é direcionado mesmo a esses processos de exclusão, né, então a gente é jogado às margens da sociedade, né, nas ruas dos grandes centros urbanos, enfim, então a gente hoje vê aí esse contraste infeliz, né, que que são né, essas pessoas que acabam não dando certo, né, o lado ruim do processo migratório é esse, né, a exclusão, né, o esquecimento, né, dessas pessoas, né, por parte de ações do Estado, né, então, às vezes você não tem não tem um governo, ou pode ser estadual, pode ser municipal, a nível nacional, que não vai ter uma política tão efetiva, certo? Para essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social, certo? Então, quando se existe ausência dessas políticas de Estado, automaticamente a gente vai ter aí esses contrastes, né? Pessoas na rua, né? O processo de crescimento dessas comunidades, né? Desses morros, acaba sendo grande, certo? Então, a gente vê a falta de saneamento básico, enfim, uma série de questões, tá? E aí, como eu já disse, né? O Nordeste acaba sendo justamente a região que mais vai registrar, né? Essa saída de pessoas, tá? Para outros lugares. Então, o Nordeste aí, historicamente falando, não é uma região que vai justamente trazer esses dados, né? Esses dados grandes, inclusive, então, um fluxo muito grande de pessoas, tá? E aí nós temos nessa migração nacional, gente, né, outros meio que as categorias, né? As subcategorias, digamos assim, tá? E aí nós temos a migração pendular, que é justamente um movimento, né, dentro do espaço geográfico limitado, né? Então, quando você faz esse translado, né, diariamente, tá? Realizado por várias pessoas, tá? E o exemplo que eu trouxe aí seria justamente esse movimento de escola ao trabalho, né, trabalho-casa, né, trabalho-faculdade, faculdade-trabalho, mas ali você não deixa de residir, né, naquele espaço, certo? E a migração sazonal, né, que é o deslocamento que a mudança ela não é fixa, certo? Então, leva-se um período relativamente curto, geralmente alguns meses, né? Então, hoje na universidade, hoje, por exemplo, na UFRB, né, assim como outras universidades também, mas eu falo da UFRB, né, por ser oriundo da UFRB, né, então a gente recebe um público muito grande de pessoas também que não são baianas, né, então são pessoas de outras cidades, de outros municípios, inclusive dentro aqui da própria Bahia, né, dentro do Nordeste também a gente recebe uma galera, né, dessa região, de outras cidades, né, a gente recebe também professores, né? Isso eu coloco tanto servidores administrativos quanto estudantes e, né, professores, né? A equipe docente. Então, geralmente, não no final do semestre, essa galera vem, né? Essa galera sai do seu estado, né? Sai da sua cidade. E geralmente no final do semestre, né? Quando elas não querem permanecer aqui, né? Elas voltam para a sua cidade, né? Ou para os seus estados. E isso se repete, certo, gente? Constantemente, né? Até a duração, né, do ano letivo, né? A gente tem aí no período de férias, né, esse tipo de migração, né, essa migração sazonal, ela é percebida, né? Então você tem aí uma limitação de tempo, certo? No que se diz respeito a né, esse translado, essa ida e vinda, né, da sua região, né, do seu município, do seu estado para cá, né? Então a gente acaba sendo prova disso, né, galera que é universitária, tá? Então, é importante a gente fazer também esse comparativo, né, a gente trazer esse exemplo, certo? Aí, uma imagem que eu acho que é interessante a gente analisar, que é justamente no Nordeste, né, gente? Acho que é importante a gente falar também do Nordeste, porque nós somos nordestinos e a gente sabe, né, das nossas dificuldades, né? Das nossas dificuldades e dos nossos BOs, né? Então, acho que essa imagem ela retrata muito esse processo, gente, sabe, de migração. Então,
Aí, né, é uma família de retirantes, né, nordestinos, que migram, né, por conta da seca, né, a seca acaba castigando muitas regiões, certo? Acabam castigando muitas regiões, então essas pessoas acabam sendo obrigadas, tá, gente, a migrar por conta disso, certo? A migrar por conta da seca, por causa desses aspectos climáticos, tá? E muitas das vezes, gente, deixam, assim, as suas... Só saem, né? Só pegam alguns poucos pertences, né? Até mesmo porque a viagem acaba sendo longa, né? Sendo cansativa. Então, você ficar com... muitos não têm nem condições, gente, de comprar uma mochila, né? Então, percebam que muitos, ó, fazem a trouxa mesmo, né? Então, pega ali um saquinho e amarra, né? Coloca algumas peças, algumas mudas de roupa, né? Pegam o que dá para pegar e aí se mandam mesmo, né? Tentam a vida, né? E aí, como um bom e velho nordestino, né? Muitos acabam acreditando na lei que em março, né? Em comemoração ao mês do santo, né? Que faz chover, né? De São... Esqueci agora, gente, o nome do santo. Da chuva. São José, né? Então, ali no mês de março, a partir do dia 19 de março, né? Então, aqueles nordestinos, né? Aqueles agricultores, eles ficam na expectativa, né? Que vai vir uma chuva e tal. Então, eles ali, né? Ficam ali antenados ali, às vezes ficam pedindo notícia, né? Dos parentes que às vezes ficam naquela região, né? Como é que tá a região, se não tá e tal. Então, a seca, a temperatura, né? A região, a questão, né? Da seca acaba justamente sendo um dos motivos que essas pessoas, elas migrem, né? Elas façam esse constante, né, movimento, né, esse constante fluxo, tá? Então a seca acaba sendo um grande, né, potencial para que essas mudanças ela aconteçam, certo? Então perceba aí que é uma família, tá, gente? Família de retirantes, tá? E aí torcendo, né, que em março tenha chuva para que eles possam retornar para suas casas, né? E a partir daí, certo? Terem, né, a sua plantação, plantar o que comer, certo? Porque, até mesmo porque muitas dessas famílias, gente, geralmente vivem de programas sociais, né? Então, o núcleo familiar às vezes é grande, então é necessário, né, que você busque outros meios, né, para se alimentar, até mesmo porque a fome não espera, né? Então, um momento desse aí, né, do ano, dado o momento desse do ano, você não tem, né, muitas perspectivas, né, muitas possibilidades de você ter o que comer durante muito tempo, né? Então, o auxílio, esses programas de assistencialismo, eles são extremamente importantes, né? A gente precisa levar em consideração isso também, só que é algo ainda que não chega para todo mundo, né? Infelizmente, ainda tem muita gente ainda que vive em situação, assim, muito dramática, né? Muito péssima, né? E aí, para fechar, gente, certo? Eu trouxe algo... E aí a gente vai falar, né, por último, da migração internacional. Então, percebam que é um ciclo, ó, como se fosse uma cadeia, né? Então, a migração internacional, para a gente fechar a nossa aula hoje sobre migração, né? A gente vai falar sobre a migração internacional, como essa migração internacional, ela, justamente, qual é a dinâmica dela, certo? E assim como as outras também, acho que é importante a gente destacar que ela também tem os seus lados, tem os seus motivos, né? Então, as questões econômicas, e principalmente, gente, ó, assim, sobretudo a região ali do Oriente Médio, certo? A região hoje do Oriente Médio convive, gente, com um conflito, assim, muito grande, certo? Então, grupos extremistas lá, eles têm marcado presença lá, gente. Então, a região da Síria, por exemplo, eu sempre costumo usar o exemplo da Síria, né, do Líbano e do Iraque, e são países que têm sofrido bastante, gente, bastante, que mais à frente eu vou falar um pouco, né, sobre essa perspectiva, mas só para vocês terem uma ideia, né, do quão grave é o BO, certo? Então, esses conflitos armados, inclusive, certo, gente, eles têm sido um dos motivos que essas pessoas, elas venham, né, migrar de uma região, de um país para outro, não é nem região, né, mas de um país mesmo, certo? E os desastres naturais também, né? Então, tsunamis, terremotos, furacões, tá? Tem sido dos motivos, certo? Pelos quais essas pessoas, eles migrem, né? Então, o principal motivo para esses fluxos migratórios internacionais é o econômico, né? Nas quais as pessoas, elas deixam seu país de origem justamente tentando, né, mudarem de vida, né?
levando em consideração, né, que outras nações, por exemplo, então a Europa, por exemplo, tem sido um continente, certo, gente? Que por conta do histórico dele, né, então é um continente industrializado, é um continente rico, então isso acaba, de certa forma, fazendo com que essas pessoas despertem, né, o interesse por parte dessas pessoas, tá? Então, o continente americano, desculpa, o continente europeu, né, ele tem sido também um dos motivos, né, dos destinos dessa população, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos, gente, de alguns países que acabam sendo, né, destinos, tá, dessa população, né, essa população de refugiados, né, imigrantes e refugiados. Porque existe a diferença, né, entre imigrantes e refugiados, né? Então, refugiado, geralmente são aquelas pessoas que estão, né, fugindo de guerras, de conflitos, tá? Então, aí você tem, inclusive, sobre até ameaça de morte, né? E os imigrantes é quando você tem essa possibilidade, né? Essa possibilidade de você migrar de um país para outro, né? Inclusive, o Brasil, gente, tem... Eu falo que isso é uma notícia, né? Eu acho que hoje, obviamente, com esse processo aí de pandemia, né? Hoje, com alguns países, né, também que estão crescendo economicamente, né? Mas até 2019, o Brasil era o 6º país, gente, certo? Com pedidos de refugiados, certo? De pessoas que estão fugindo de guerra, de conflitos, certo? Conflitos armados pesados mesmo, certo? E que queriam morar aqui no Brasil, né? Hoje a realidade eu acho que tem mudado bastante. Né? Hoje o Brasil, do ponto de vista, né, da pandemia, tem se tornado uma ameaça para outros países, né? Então é bem complicada essa questão, certo? Mas os países industrializados, como eu falei agora há pouco, são os países que acabam despertando, né, endossando a vontade, né, o desejo, a ânsia, né, dessas pessoas migrarem, né? Tanto os imigrantes quanto os refugiados, né? Lembre que são atentáveis a esse detalhe, né? Porque são públicos totalmente diferentes, tá? Com dinâmicas sociais diferentes, com problemas sociais diferentes. Então, é importante a gente destacar isso, certo? Então, essa dinâmica descontrolada acaba justamente causando também uma série de problemáticas, tá? De problemáticas dentro desses países, inclusive, certo, gente? Os países que, né, possivelmente estão recebendo, porque muitas pessoas estão indo de maneira ilegal, tá, gente? Indo de maneira ilegal, até mesmo porque, assim, o processo regular, né, o processo burocrático é lento, gente. É lento, demorado e caro, tá? Principalmente na Europa. Então, se viver na Europa não é barato, tá? Então, imagine só, num cenário de guerra, você sabendo que a qualquer momento a sua casa pode ser bombardeada, né? Você morrer, sua família inteira morrer, né? Como é que você vai acabar tendo que pegar passaporte, visto, fazer isso, enfim. Então, a depender da situação, né? Então, esse processo é muito burocrático, é lento, inclusive, certo? E acaba justamente, né, tendo que alguns países, né, por conta desse grande fluxo de pessoas, ó, muitos países eles têm aderido a uma política muito rígida, tá, gente, no recebimento dessas pessoas, tá? Então, a Europa, antes, já dificultava o BO, né, a entrada desse pessoal, dessas pessoas. Imagine hoje com a pandemia, né? Então, a pandemia, hoje a Europa, ela tem fechado mesmo, literalmente, né, as fronteiras dela, né? Então, os países ali, eles estão meio que no próprio isolamento ali do continente. Então, o continente, ele tem tentado cortar relações, né, com esses outros países, né, tentando barrar esse fluxo migratório, justamente por conta disso, né. Antes já tinha dificuldade, né, a gente já percebeu essa dificuldade, e principalmente agora, tá, gente, nesse período de pandemia, né. Então, o período de pandemia tem sido dos argumentos, né, que reforçam, né, esse processo burocrático que da Europa, tá? Aí eu trouxe algumas imagens também, gente, que eu acho que é importante a gente analisar, né? Professor, Oi. 10 minutinhos certinho. Tudo certinho. Fechando, gente, certo? Para concluir. Então, gente, aí aqui é o Estado Islâmico, né? Claro que existem outros grupos extremistas também, né? Eita, quase que não... Vamos ver se vai sair. O Ayatollah, É um outro grupo extremista também, tá, gente? Frequentemente do Oriente Médio, então lá eles são bem radicais mesmo, então existem esses conflitos lá, né?
Aqui tem a imagem que rodou o mundo, né, de um menino sírio, né, que morreu no período, nesse processo aí, né, de travessia, né, então, ali, né, o mar, né, tem sido justamente uma das vias, né, que essas pessoas, elas têm encontrado, certo? Aqui é justamente outro sírio, né, infelizmente a criança morre, né, por conta do bombardeio, certo, gente? Então, essas questões, né, essas problemáticas são, né, constantemente, então isso faz parte já do contexto dessa sociedade. E aí você tem, gente, ó, é assim, essa situação mesmo, ó, que os imigrantes, eles chegam, ó, os refugiados e imigrantes, ó, eles chegam nessa situação, ó, o barco parece uma sardinha, ó, gente, parece uma lata de produto enlatado, ó, muita gente mesmo. Então percebo que muitos aqui não sabem nadar, né? É importante levar em consideração isso. E muitas crianças também aqui, tá, gente? Muitas crianças, então, líbios, sírios, certo? Aqui é sobre, né, a questão, né, de quais são os grupos, né, as nações, né, que elas têm passado por esse processo, né, de migração. Desculpa, gente, rapidinho, voltando. A Europa, né, acaba recebendo, né, esses imigrantes, certo? Imigrantes e refugiados, mas, sobretudo, refugiados, tá, gente? Então, o Oriente Médio tem sido justamente o continente europeu ali tem sido justamente um atrativo para essas pessoas, certo? E aí esse continente, ele, como eu falei agora há pouco, né, ele tem restringido essa entrada dessas pessoas, né, e justamente burocratizado o processo, né? Então, muitos são pegos de maneira ilegal e são deportados, né? Então, tem os campos de refugiados, né, que vão justamente receber essas pessoas por um tempo determinado, né? Então, você acaba, né, tendo essas pessoas ali amontoadas, tá? Aqui são as rotas, né? As rotas de migração, né? Dessas pessoas, inclusive tinha um mapa ali, seria muito massa se tivesse né, vocês conseguissem ver o mapa direitinho e tal, mas o computador não ajudou. Mas aqui eu percebo que entre Marrocos e a Espanha, né? Existe ali uma fronteira, né? Inclusive a Espanha tem sido um dos países, gente, que ela tem, assim, burocratizado muito esse processo, né, de imigração, certo? E, assim, ela tem, acho que se eu não estou enganado, recebido até alguns processos, né, por conta de atacar os direitos humanos, né, então, a guarda costeira, né, a polícia costeira, ela tem intensificado esse trabalho, né, de controle, inclusive a polícia, ela tem sido muito repreensiva, né, ela tem sido muito opressiva, né, ao receber esses imigrantes, tá? Então, essas rotas aqui, certo, gente, são justamente as rotas que essas pessoas utilizam muito, certo? E, e é isso, gente. O que a gente tem, né, o contraste, assim, de verdadeira desumanidade, certo? Tem mostrado, né, aí nos grandes noticiários que a gente vê, certo? Então, aqui é um campo de refugiados, tá? Isso aqui, inclusive, né, são pessoas congolenses, né? Ou melhor, ruandenses, que fugiram da guerra em Ruanda, né? Outro país que sofreu, uma outra nação que sofreu um desastre muito grande, certo? Então, é um campo de refugiados, tá? Aqui é os sírios, né? Sírios também, certo, gente? E é isso, né? E aí eu deixo algumas sugestões de alguns documentários, né? Que eu acho que seria importante vocês verem também, alguns filmes, certo? E estou à disposição de vocês, tá ok, gente? Obrigado. E é isso. Vamos lá agora as Ok, questões. professor, o senhor arrasou, como sempre. Obrigada pelo início do elogiar, Obrigado, viu? Isso é muito obrigado, gratificante. Muito obrigada. obrigado, querida, pelo carinho. Obrigado, obrigado mesmo. E desculpem, tá, gente, ter falado demais, tá? Parabéns, professor. Como a Tarsila falou, foi uma aula muito boa. Eu, particularmente, sou suspeito para falar porque eu adoro a geografia, mas esse tema é muito mais interessante ainda e muito mais presente na nossa vida, né? Mais do que a gente imagina, né? Quando a gente vê diferentes classificações de imigração e tal. Eu pensando na minha família que migrou para vir em outra cidade em busca de melhores oportunidades, a gente vê que acontece ao nosso redor, né? Eu acho que isso é o maravilhoso da geografia. E agora, né, gente, se vocês têm dúvidas, vocês têm contribuições a fazer, esse é o momento, o professor está aqui à disposição de vocês. E é isso. É aquela Podem coisa, mandar, né?
podem mandar o Falem BO. agora ou calem-se para sempre. Não, brincadeira, gente, mas não hesitem em abrir o microfone, fazer pergunta, fazer uma pergunta ou até uma contribuição mesmo, alguma coisa interessante. Que é sempre Sim, sim, sim. interessante partilhar, né? E é um tema que eu lembro que faz alguns anos que caiu no Enem, algo relacionado à migração, faz acho que mais ou menos uma década já. Mas eu não duvido que seja abordado normalmente, né? Porque a gente teve a questão dos Estados Unidos com o pessoal da Guatemala, tem a Venezuela, que é nossa vizinha, a gente recebe muita gente de lá. Então a gente vê que tem conflitos por toda parte, tem gente migrando em toda parte, porque viver não é fácil não, gente. Exatamente, né, Rui? Acho que só um mesmo para complementar sua fala, quando você traz a questão da Venezuela, inclusive o número grande, né, de pedidos para entrada no país, né, tem sido de venezuelanos, né? Tem sido de Assim, venezuelanos, um número muito grande, inclusive. O último levantamento, isso foi em 2019, tá, gente? Eram cerca de, nós tínhamos o quê? Pedidos formais, eram uns 81 mil pedidos, certo? Desses 81 mil, cerca de 61 mil era só de venezuelanos, gente. Imaginem muita só, né? gente. Muita gente. Eu lembro que eu vi uma notícia, não sei se nós somos o terceiro ou quarto país que mais recebe os venezuelanos, né? Então é preocupante, né? Porque a gente entende a situação deles, né? Eles vivem em uma situação muito precária, mas é difícil para o nosso país, porque a gente também não está numa situação boa. Então é um dilema, né? Um dilema moral, econômico, porque é difícil, né? Mas, Nós temos, enfim, vou nós temos o encerrar meus nosso BO comentários, também. porque senão eu posso conversar a noite inteira sobre isso, né? É um tema que de fato me fascina. Mas é isso, gente. Estou disposto, tá? Estou aqui para tirar as dúvidas. Vamos lá. Por mim, Eu acho que é professor, tudo importante. tranquilo. Tudo Oi, tranquilo, Tássila. tudo entendido. A aula foi muito excelente, como eu já comentei aqui no chat. Só que é inadmissível a gente perder um professor como esse nessa nova seleção, né? Então, se a gente perder, vai ser choro, viu? Ai, Tássila, sempre quer assim carinhosa, viu? Meu Deus. Vamos torcer, né? Quem sabe as coisas mudem, né? Verdade, professor. Pessoal, se ninguém tem perguntas, contribuições a fazer, eu agradeço novamente ao professor pela aula excelente, né? Como a Tarsila falou. E vamos passar agora a bola, né? A fala para o professor Augusto, né? Outra matéria que eu também adoro. Eu não sou das humanas, gente, mas eu adoro. E agora a gente passa, né? A tocha para o professor Augusto, professor de História. Desejo uma boa aula, professor. Digo a mesma coisa, estarei aqui acompanhando. Precisar de qualquer suporte, qualquer coisa, é só falar, certinho? Tá certo. Quero agradecer, André, Ase, pelos professor. elogios no Ase. início da aula. Entendeu? Então, tá certo. Eu vou pedir para os alunos poderem contribuir comigo. Qualquer intervenção, eles têm livre acesso, podem abrir o microfone, podem digitar no chat. Eu acho que para mim é mais dinâmico do que deixar as perguntas para o final. Então, do que decorrer da aula, nós vamos discutindo as questões, vamos tirando as dúvidas. Muitas vezes a dúvida de um é a dúvida de vários, então aí vai abrindo outros leques. Então, acho que é melhor assim, né? Parabenizar a André pela aula maravilhosa. Né? Nilson, vou pedir para você parar a sua apresentação aí. Acho que eu não consigo fazer a minha. Você não fechou a apresentação. Ah, pronto. Desculpa, professor. Tranquilo. Ele estava tão empolgado que queria continuar dando aula e continuou compartilhando a tela. Imagine só, eu já estava aqui eu querendo mais tempo para falar, ó. Né? Então, eu trouxe hoje um tema que atualmente está sendo necessário ser discutido, né? Que é essa questão do regime militar no Brasil. É uma questão histórica muito recente, que foi um período muito mal acabado, né? Por isso que a maioria de alguns jovens
fazem parte de uma classe média alta, pedem a todo custo que volte, né? Nós vamos entender quais são os motivos que a gente não pode, enquanto população negra, que sofre uma marginalização, não podemos deixar de forma nenhuma que esse período assombre novamente a nossa história, né? O nosso momento atual, né? Nós vamos compreender quais foram o que leva um presidente da República a prometer, em pleno Senado Nacional, né, um projeto de lei e clama por um ex-militar, né, um comandante Ustra. Quem foi esse homem? O que foi que ele fez para ser aclamado por um presidente como o nosso? Né? Já falaram até aqui, um torturador. Não, a galera aprendeu na aula. Né? Então, nós vamos falar hoje, né, sobre o que foi esse período, o que aconteceu, por que uma ditadura é tão perversa a democracia, né? Porque o limite, né, de uma imprensa livre pode ocasionar na nossa sociedade. Quais são as mazelas que até hoje nós vivemos, né? Então, para início de discussão, eu trouxe para vocês uma música, né? A gente vai falar também sobre as músicas de protesto, já, como forma de resistência. Mas eu trouxe uma da cantora Elis Regina, muito famosa. Aqui é bom. Que é o bêbado e o equilibrista. O bêbado e a equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc. Então, gente, o que é que vocês me dizem sobre a música? O que é que vocês compreenderam dela? Conceitual. E mais. Esperança do Brasil. Então, que a música, como música de protesto, né, foi uma das vias, né, que os artistas brasileiros encontraram para denunciar o próprio Estado. Então, em meias vias, né, não declaradamente, porque é quase impossível um artista chegar em rede nacional e anunciar as torturas, né, e citar nomes, era possível, a partir das músicas, das letras das músicas, se denunciar a situação
que o Brasil estava passando, principalmente pela arte, que é uma coisa que alcança vários cantos do mundo. E Elis Regina usou muito bem, né, de sua fama internacional, por várias vezes, ao terminar um show, ela denuncia os políticos brasileiros, e essa música traz isso. Ao mesmo momento que ela denuncia as torturas, quando ela canta que alguém espava as manchas torturadas, ela fala de Enfio, que é um dos desaparecidos, que ninguém nunca mais teve notícia, né? Ela fala dessa esperança do povo brasileiro. Então, ela usa a arte para fazer uma crítica social. A Elis Regina fica conhecida na época como a Pimentinha, por incomodar o governo brasileiro. Ela mexia nas feridas. E até hoje, o Estado brasileiro tenta passar panos frios na ditadura, né? Nós não temos um museu da ditadura no Brasil. E para falar a causa da morte dela, eu não posso lhe informar agora, né? Mas eu vou pesquisar a causa da morte dela e trago para vocês em outra aula. Deixa eu ver outros comentários aqui. André comentou. Elis Regina no ícone brasileiro, conceitual. Pronto. Aqui já disseram que ela acabou falecendo de overdose. Sim, vários cantores foram de lá, os Caetano Veloso, né? Esqueci o nome dele agora. Gilberto Gil. Chico Buarque, professor também. Chico Buarque. Né? A própria Rita Lee chegou a ser presa. Né? Então, variados grupos, não só cantores, mas artistas, professores das universidades foram censurados, né? Existiu um período no Brasil, na ditadura, que não se publicava livro científico, é uma coisa que precisa se falar. Os estudantes eram os principais prisioneiros dos DOPS, né? Os levar às ruas manifestações, vários tipos de protestos, né? Muitos desses estudantes foram torturados, desapareceram. Daqui a pouco a gente vai falar de alguns, né? Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui. Então, vou fazer uma apresentação aqui. Vocês conseguem visualizar aí a apresentação? Sim, professor. Então, esse regime militar, essa ditadura, deixando bem claro que não foi apenas uma intervenção política, como foi falado na época, mas hoje todos já sabem que foi um golpe de Estado, né? Então, ele se iniciou em 1964 e acabou em 1985, num período turbulento da nossa história. Sim, André. Vários profissionais foram procurar o exílio por conta própria, né? Fugindo justamente da tortura. Elza Soares, quando ela dá entrevista, né, ela fala que ela se exilou, né?
por conta da censura. Era impossível se trabalhar, né? Artista só consegue ganhar se fizer show. Se o show está censurado, né? A própria Fernanda Montenegro, em uma entrevista outro dia, ela estava falando sobre a censura nos teatros, né? Que o Estado permitiu os ensaios, né? Então, dias antes também essa música do Gilberto Gil, né? Então, quando ela fala que logo na estreia da peça, um policial ia assistir, era para ver se não tinha alguma fala que eles diziam que era imoral à sociedade brasileira. E quando eles achavam isso na peça, simplesmente eles vedavam o teatro, né? Várias novelas foram censuradas. Pois é, a própria música traz isso, né? Então, assim, não só o teatro como a música, mas as próprias novelas, né? Os jornais, os noticiários, quando a polícia achava que era desnecessário, que aquela notícia não podia circular, do nada no jornal aparecia uma receita de bolo. Sim, existia muita censura. Muita censura mesmo. Vou falar aqui um pouco sobre esse período, né? Então, como eu falei com vocês, é um período que se estende de 64 a 85, né? Então, é um Estado instaurado pelo golpe dos militares, mas com apoio dos civis. Nós vamos entender por que a parte da população, né, principalmente empresários, né, apoiaram esse golpe. Então, esse golpe visou a derrubada do presidente João Goulart, ou Jango, como muitos conhecem, né, e marca, né, os anos de autoritarismo, né, que acabam levando 21 anos. O que, no período, eles diziam que iria ser uma intervenção militar, né, de alguns meses, acabou se arrastando por 21 anos. Né? Com muita censura, como já falei com vocês, né? Com exílios, torturas. Nós vamos ver alguns tipos de tortura daqui a pouco, né? Eu falei isso aqui. Então, qual é um grande motivo, né, para que os empresários apoiassem o golpe? Nesse período, aqui, 61, né, Jango assume a presidência, né, no processo que fica conhecido como campanha da legalidade, né, após o então presidente Jânio Quadros ter renunciado à presidência. Então, Jango, ao assumir o governo brasileiro, ele coloca em prática várias reformas administrativas. E ele tinha uma vertente política aliada a alguns sindicatos de trabalhadores. Então, quais eram as reivindicações da época? Melhoria de salário, moradia, saúde, melhor educação. Então, por estar aliado a esse tipo de política social, Jango acabou sendo muito criticado pela própria mídia brasileira, né? Um dos grandes projetos do governo Jango era a reforma urbana, onde parte dos prédios abandonados dos grandes centros urbanos passariam a fazer parte, passariam agora a posse do Estado. Dali
o projeto piloto seria a construção de moradias para pessoas em situação de vulnerabilidade e situação de rua, né? O que afetaria diretamente aos empresários que, por algum motivo, por briga de herança, por mudança de investimento, abandonaram seus prédios, né? Então, essas reformas de base, né, ela atingiria parte dessa população mais carente, né, daria uma assistência social, mas como no nosso Brasil nós vivemos ainda num capitalismo dependente, onde a total exploração da força do trabalho é o resultado do lucro do outro, isso passa a incomodar, né? Então, em 64, esse golpe é dado, né, com o auxílio desses grupos civis, né? Um movimento muito conhecido nesse período em apoio aos militares, né, é a caminhada da família para Cristo, né, onde pessoas pediam a intervenção militar, dizendo que o Brasil estava num estado de sítio, né? Há alguns dias, o nosso atual presidente chegou a dizer em rede nacional que nós estamos em outro estado de sítio, mas o próprio Senado não quer aceitar. Por entre linhas, será que ele não está pedindo uma intervenção? Qual o novo perigo que a nossa democracia está vivendo? São coisas que nós precisamos pensar. O que é que o Estado brasileiro, para onde é que o Estado brasileiro está caminhando? Então, eu trouxe para vocês aqui o período dos governantes, né? O governo Castelo Branco, que é o primeiro general militar a ser eleito pelo Congresso Nacional em uma eleição indireta, né? Diferente do que acontece hoje, que nós vivemos eleições diretas. O povo vai para a urna, escolhe seu presidente, seu candidato. Nesse período da ditadura, em eleições indiretas, existiam dois grupos políticos. O Arena, que era o aliado, e outro partido pequeno, mas que não tinha muita representatividade. Então, a população votaria nas chapas, e aí as chapas escolhem o candidato. Em maioria das vezes, o Arena ganhava, né? E o partido do Arena é que escolhia os militares. Então, Castelo Branco é o primeiro, né? É um período onde se inicia, essa ditadura está caminhando, então, aos poucos, é que se vai modificando o modelo de política, né? Então, ele governa entre 64 e 67. Já no governo Costa e Silva, é que vai se aumentar esse modelo político, vai se fortalecer. Porque se inicia não posso falar, fugiu a mente agora. Me fugiu agora, na ponta da língua. As medidas, né, de repressão. Uma delas é o AI-5, que traz a censura para o Brasil. Que proíbe o que a gente estava conversando, proíbe os artistas, proíbe as manifestações, considerado todo manifestante um terrorista, né? Depois desse período tem o governo da junta militar, que eles vão intercalando o poder até 69.
De 69 a 74 é o governo de Médici, que é um período conhecido como período de anos de chumbo, que é quando a repressão ela fica mais forte, é quando ele proíbe severamente os manifestantes e é o período das piores torturas, né? Médici instaura um Estado altamente perverso. Nós vamos ver por quê, né? Ele coloca da liberdade de acontecer atrocidades entre os manifestantes, aos presos, situações que muitas pessoas acabam se suicidando depois de passar por elas, né? Logo depois de Médici tem o governo Geisel e, por último, o governo Figueiredo, que é o período das aberturas mais democráticas, logo depois da eleição, as manifestações da direita, né? Como eu falei com vocês, a tortura é uma prática diária desse governo, né? Então, o uso da tortura era uma forma de repressão desse regime autoritário, né? Era uma forma de fazer com que os manifestantes eles se denunciassem. Então, eu ser preso, eu era torturado para dizer que eram os meus colegas de manifestação, né? Então, várias formas, várias horas, né? A própria ex-presidente Dilma foi torturada, né? Como eu falei com vocês, vários estudantes que acabaram morrendo nas torturas por não aguentarem não só pessoas que estavam envolvidas com a luta armada, mas também pessoas que não estavam, né, ligadas às manifestações, mas que estavam atrapalhando o governo em algumas questões, né? Um exemplo é a tortura de milhares de indígenas no Amazonas, né? O período militar é o período das rodovias. Então, o próprio Estado brasileiro ele passa a demarcar, invadir os territórios indígenas, não poderia se demarcar, mas uma invasão, né? Vai passar as rodovias. É o período da construção da Transamazônica, que nunca terminou, né? Então, por passar por terras indígenas, existiam as manifestações, porque a terra é dos índios. Eles já estavam lá, né? O Estado brasileiro não pergunta se ele pode entrar, ele simplesmente invade. Então, por conta disso, né, eles usavam muito o que se chama pedagogia do medo. Então, ao torturar um chefe de uma comunidade indígena, eles passam a amedrontar toda a comunidade, né? Também não só nem indígenas, nem estudantes, nem artistas, mas apenas crianças. Crianças também sofriam tortura, né? As crianças eram torturadas por uma forma de coagir os pais, né? Se eu sou um manifestante, estou preso e por dias de tortura eu não falei. Eles sabiam onde é que eu morava, eles sequestravam meu filho e faziam tortura nessa criança na minha frente, né? Um caso muito conhecido é de Carlos Alexandre Azevedo, que era uma criança de apenas 1 ano e 8 meses e morreu por conta das torturas da ditadura militar, né? Então, quais eram os métodos mais comuns, né, nesse estado, né? Tem o pau de arara, que é um tipo de tortura onde a pessoa era amarrada de ponta cabeça numa barra de ferro, né? Então se passava os punhos por dentro dos joelhos e amarrava. E era um modelo de tortura que não acontecia sozinho. Então,
Junto com o pau de arara, a pessoa sofria os choques elétricos, sofria o afogamento, eles passavam pela palmatória, que nós vamos ver já já o que é isso, né? Então, os choques elétricos é justamente a pessoa estar despida, né? Ou em pé ou sentado, e recebendo choques elétricos das partes íntimas, né? Nas genitálias ou nas orelhas, nos lábios, nas pontas dos mamilos, de forma que existem hoje brasileiros que perderam a saúde mental por conta desse tipo de tortura, né? Outro tipo de tortura muito utilizado era o que chamava-se geladeira. A pessoa era colocada totalmente despida numa sala, com ar-condicionado muito alto, né? E com um som estridente. O modelo de tortura era palmatória, né? Então, é justamente a tortura física, né? A pessoa levava pauladas, ou nas mãos ou nas nádegas, até a região perder a pele e acabar ficando em carne viva, né? Entre esses vários tipos de tortura, né? Um que eu já falei com vocês é o afogamento. Pessoa amarrada num pau de arara, ela acaba recebendo uma mangueira com água, né, na boca ou no nariz, e pode ser também seguida de choques elétricos. Uma tortura muito utilizada era o uso de animais, né? Ratos, baratas, cobras, como tem uma cantora brasileira que ela conta que ela estando grávida, ela foi presa, não lembro o nome dela agora, mas ela disse que como estava no pau de arara depois de apanhar, e ela não sabia porque estava sendo presa, que é uma coisa muito comum, né? A pessoa está passando na rua, você era presa e tinha que prestar depoimento. Ela estando grávida, ela teve uma jiboia amarrada no corpo, né? Então, é uma tortura inigualável, né? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas fotografias, torturas, foto de 3 crianças, né? A menina conta-se que tinha, também foge o nome na hora, mas conta-se que essa criança, ela tinha um cabelo muito longo e a mãe e o pai dela estavam presos na mesma cela. Então ela foi levada à cela e lá ela teve os cabelos cortados pelos policiais. O que para uma criança é uma tortura imensa, né? Então aqui tem o pau de arara, tem os choques elétricos, a própria palmatória, e um caso que chamou a atenção da mídia nacional na época, que foi a morte do jornalista Valdemir pegou a luta, né? Ele foi convocado para depor na delegacia, mas ele não voltou para casa. Quando a família dele buscou por ele, né? O que contaram à família foi que ele tinha cometido suicídio dentro da cela, né? Então, essa foto foi tirada pelos próprios militares na época, mas se sabe que é impossível uma pessoa morrer enforcada estando ajoelhada. Então, é outro crime que, depois de anos, ficou conhecido como um crime de Estado, né? Além desses métodos, né, tem algumas pessoas que chamam mais atenção por conta dos métodos de tortura. Carlos Alexandre Azevedo, o que já foi falado mais cedo, né, anteriormente, ele só tinha 1 ano e 8 meses quando foi levado, né, ao Departamento Estadual de Ordem Política e Social, DOPS, e foi torturado na frente dos pais, em janeiro de 74. Né?
Nesse período, ele teve vários dentes quebrados, levou choque elétrico. Ele criou vários problemas psicológicos, né? E uma fobia social, e acabou cometendo suicídio em 2013. Uma mulher chamada Inês Tiene Romeu, né? Ela tinha 29 anos quando foi presa e sofreu tortura física e psicológica, né? Fora os abusos sexuais, né? Ela, né? Esse caso de Inês, em uma entrevista ela conta que o caso dela serviu como exemplo. Ela foi um tipo de cobaia. No momento que ela foi presa, existiam vários soldados recém-formados na prisão. Então, a tortura dela servia como exemplo de como torturar uma pessoa. Maria Auxiliadora Lara Barcelos, que foi uma jovem de 25 anos, sofreu torturas palmatórias e choques elétricos no seio e na vagina, né? Então, ela foi estuprada, né? E acabou sendo exilada, né, para o Chile. Mas ela viveu um tempo no Chile, ela logo depois foi terminar o curso de medicina na Alemanha Ocidental, em Berlim. Mas ela acaba se suicidando nessa época. E um dos estudantes mais famosos por sumir na ditadura militar desse período é Sturt Engel, filho de Zuzu Engel, né? Era um jovem de 25 anos, foi preso, levado à base aérea do Galeão. Ele foi torturado no pátio, teve sua boca presa ao escapamento de um jipe e foi arrastado por toda a base do Galeão, né? Ele morreu durante a tortura, né? Só que um dos presos relatou sua morte em uma carta, enviando essa carta à mãe dele, Zu Angel, que era um estilista, né? Um estilista, ela era uma brasileira casada com um norte-americano, então ela conseguiu que investigassem a morte do seu filho por conta do consulado americano, né? Ela usou a moda como um manifesto político. Então, as roupas dessa estilista passaram a ter um uso extremo do preto por conta do seu luto. Ela passou a estampar em suas roupas imagens de pássaros presos em gaiolas. Ela usava imagens de força bélica, então tinha aviões de guerra, tanques de guerra, soldados apostos em trincheiras, tudo o que poderia se retratar de guerra, ela retratava, né? Fazendo uma crítica, da mesma forma que a Elis Regina encontrou a música como crítica social, Zuzu Engel achou a moda, né? Então, como ela tinha as duas nacionalidades, era possível, mesmo sendo censurada no Brasil, né? Ela conseguiu levar essa moda aos Estados Unidos, né? Então, numa viagem, ela acaba morrendo num acidente de carro, num túnel. E hoje, né, na época foi dado como um acidente de carro, como falha mecânica, mas hoje já se sabe que ela também foi retirada da pista por um carro que apareceu do nada. Suponha-se que ela tenha sido também assassinada pelo Estado brasileiro, né? As mulheres se incomodam, né? As mulheres que mexem na ferida
desse Estado autoritário que é o nosso, né? Então, como eu falei com vocês no início da aula, a música de protesto foi bastante utilizada, né? Então, o grupo da Tropicália é um grandes exemplos. Caetano, Roberto Gil, Rita Lee, né? Por quê? Porque eles traziam outras marcas, outros tipos de música. Eles aderiram ao rock, a um rock brasileirado. Então, eles sabiam que a arte podia questionar esse Estado. E eles fizeram muito bem isso, né? Então, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, né? Então, abriram esse leque nesse novo cenário, né? Então, acho que é isso. É isso. Eu abro as questões. Deixa eu dar só uma olhada aqui no chat se tem alguma pergunta. Obrigado, Matheus. Eu não tinha visto. Então, gente, é justamente por esse erro que vocês estão aqui comentando que nós não podemos, de forma nenhuma, deixar que a democracia seja novamente ferida. Quando tiverem eleição, com todo cuidado, vocês vão para a urna, né? Escolham um candidato. Não deixem que eles escolham pela gente. Agradeço ao professor Augusto pela aula excelente. Um tema extremamente pertinente, né? Um povo tem que conhecer sua história, tem que conhecer seu passado. E eu expando ainda nesse diálogo. Infelizmente, a gente não relembra o suficiente o que a nossa nação viveu durante o período da ditadura, assim como a escravidão também, né? As pessoas às vezes têm a impressão que foi algo assim que durou 2 anos e que não afetou quase ninguém, mas a gente tem que saber esse tipo de coisa, a gente tem que saber como nossa nação surgiu, né? As pessoas que sofreram por conta da decisão de um grupo, né? Que dominava na época, de grupos que dominavam. E aí é importantíssimo, né? Além da questão de vestibulares, de Enem, para que a gente se forme enquanto cidadão, né? Pois é, a gente precisa conhecer a nossa história, até porque ela não se repita. Justamente. Justamente. Mas e aí, pessoal, vocês têm contribuições a fazer, perguntas? Esse é o momento que o professor está super disposto para dialogar com todos vocês, todos e todas. Pois é. Assim, em minha opinião, somente agradecer aos professores, né, que trouxeram esses temas importantes, né, tanto que cai no cotidiano, para a gente estar pegando uma base, tá aprendendo ainda mais. E assim, muito obrigada, né? Só isso mesmo, porque dúvidas em relação eu não tenho. E gratidão. A gente que tem que agradecer, né, a presença de vocês, porque sem os alunos a aula não acontece. Na verdade, vocês são a Obrigado. razão do programa existir, né? Da minha presença, da presença dos professores, a gente está aqui por vocês, né? E para vocês. E é extremamente gratificante esses momentos, como eu fico mais na parte administrativa, eu não tenho tanto contato com estudantes, com os professores, mas eu particularmente adoro esses momentos, porque são os momentos que a gente tem a oportunidade de interagir, né? Mas é isso. Aparentemente, não há dúvidas, né? O pessoal adorou, todo mundo comentando que eu particularmente amei também, já adoro tanto a história como a geografia, são, mesmo que eu não seja de humanas, eu adoro ambas as disciplinas, as áreas do conhecimento. E eu agradeço novamente aos estudantes por terem assistido, terem participado aí, aos professores, né, pelas aulas excelentes, ao professor Augusto e ao professor André. E é isso, né? Até o próximo aulão, próxima live, próxima atividade integrada. Fiquem ligados, né? Os coordenadores e coordenadores de turma vão fazer essa divulgação. E é isso, pessoal. Vou interromper a gravação aqui e desejo uma boa noite, bom final de semana para vocês, viu?